começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre atuação policial. O artigo 5º determina que ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Também garante que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Diz ainda que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E para falar sobre a atuação policial, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o Coronel Adilson Evangelista, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Distrito Federal. Também vamos conversar com Alexandre Rocha, cientista político e doutor em Ciências Sociais. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Alexandre, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente como deve ser a conduta de um policial perante a comunidade. A atuação policial no Brasil, ela passa por modificação. Nós tivemos aí há algum tempo um regime autoritário e essa polícia, mais especificamente a polícia militar, que tem a atuação junto à comunidade, atuava segundo uma lógica mais autoritária. Hoje nós estamos num Estado democrático de direito e, nesse aspecto, a polícia tem que atuar segundo essa perspectiva, ou seja, respeitando principalmente os direitos fundamentais da pessoa humana. Os direitos humanos é o caso mais específico. E, infelizmente, nós temos alguns casos esporádicos em alguns estados, em outros é mais recorrente, de uma atuação policial violenta. Mas isto, eu acredito que é fruto de um processo de ajuste entre as demandas que estão surgindo da sociedade por direitos e a polícia que está se adaptando para adequar a isso. Agora, coronel, como é que é feito o controle, a fiscalização e até a orientação dos policiais para agirem? Veja bem, como o próprio doutor falou agora há pouco, os nossos currículos nas escolas, eu fui chefe do Departamento de Educação e Cultura da Polícia Militar por 1 ano e meio, e os nossos currículos foram todos eles modificados, incluindo matérias como direito humano internacional, e também voltada para aquela questão de proximidade. É a polícia que hoje tem na Europa, por exemplo, que eles chamam de polícia de proximidade, que é a polícia comunitária, aquele trabalho mais junto da comunidade, da população. E esse controle ele é feito, nós temos a ouvidoria da Polícia Militar e temos a corregedoria, nosso departamento de controle e correção, que faz esse controle caso há algum desvio de conduta, alguma ação que deva ser tratado com o regulamento disciplinar ou até mesmo com o Código Penal Militar. E para ser policial é preciso enfrentar uma verdadeira maratona. As corporações exigem bastante dos candidatos, justamente para evitar futuros profissionais despreparados. Mas nem sempre isso é suficiente e não faltam críticas da população à atuação policial. Resistência física, concentração, disciplina e principalmente muito equilíbrio. Essas são características fundamentais para ser um policial e saber lidar com situações do dia a dia. Mas será que isso basta? Ele deve ter nascido para ser policial e gostar da profissão, para ser respeitado e respeitar o cidadão. O policial, ele não deve pensar só no salário. Ter habilidade de conhecimento também, não é só pegar uma farda e um revólver e sair por aí, não. É preciso mais. Para ingressar na polícia, os candidatos passam por processos de seleção bem parecidos. Além da prova escrita, ser aprovado no teste físico também é um grande desafio. E não acaba por aí. Nós temos o perfil já apropriado para cada cargo que compõe a carreira policial federal. Por isso, os candidatos são submetidos a exames psicológicos. Então, nós já detectamos nessa avaliação psicológica se ele realmente tem o perfil adequado para exercer o cargo que é oferecido. Todas as corporações exigem um treinamento rígido para preparar os novos policiais, mas na prática o resultado nem sempre é o esperado. Em alguns casos, o abuso de poder e a má conduta dos policiais atingem diretamente a população e mostram a falta de preparo de alguns profissionais. Um caso que ganhou repercussão nacional e que mostra a má atuação da polícia foi de um torcedor do São Paulo morto em 2008 por um policial militar. A confusão aconteceu minutos antes de uma partida de futebol no Distrito Federal. Nilton César de Jesus, de 26 anos, morreu depois de levar uma coronhada e um tiro disparado pelo PM na entrada do estádio. Em agosto desse ano, mais uma confusão envolvendo torcedores de futebol.
integrantes de uma torcida organizada de São Paulo espancaram um torcedor do Flamengo. O que chama atenção na imagem é a presença de policiais no local. Eles acompanharam a briga e só entraram em ação depois de serem provocados por outros torcedores. A briga só terminou com a chegada da cavalaria. Casos como estes mostram o despreparo de alguns policiais. Tem que ter uma força do controle da corporação, tem que ter técnicas que consigam, de alguma forma, direcionar cada policial o que deve fazer, levar em conta toda a dificuldade que eles têm, que não é pouca. O exercício de uma atividade policial é um exercício difícil, porque eles colocam em risco a sua própria segurança, mas eles estão colocando em risco a segurança da população que eles devem proteger. Coronel, apesar de todo o preparo, a gente vê que existem constantemente denúncias de casos como os mostrados na reportagem. O que leva a uma má atuação policial? Veja bem, nós temos um treinamento na Polícia Militar que hoje ela extrapola até os limites do próprio Distrito Federal. Nós temos policiais treinados em outras capitais brasileiras e temos policiais treinados fora do Brasil. Eu digo isso porque eu mesmo fiz em 94 um curso de operações especiais no Chile de 11 meses. Então, aí eu trouxe conhecimento para o Brasil para poder formar os nossos policiais. E aí nós temos policiais na Colômbia, policiais no Chile, policiais na Europa, Portugal principalmente, França. Então, o treinamento policial ele tem buscado trazer esse conhecimento e essa forma de atuação muito mais, digamos assim, humanizada e, ao mesmo tempo, aquele equilíbrio que o policial deve ter. Entretanto, nós estamos tratando com pessoas. E quando você trata com pessoas, existe uma série de coisas que a psicologia explica de comportamento. Você reage de uma forma diante de uma situação, assim como também o policial, apesar de todo o preparo, muitas das vezes a adrenalina, o momento que ele está vivendo, a ação daquele agressor ou de uma pessoa contra o próprio policial, pode ser que resulte, num caso como você citou agora há pouco, né, naquele caso do torcedor de São Paulo, na época do jogo, e que, às vezes, é uma ação desmedida, uma forma de atuação desmedida do policial, não porque ele queira, às vezes, fazer aquilo, é porque o momento, a adrenalina, a questão psicológica dele, emocional, acaba ocorrendo fato e uma fatalidade, como ocorreu naquele caso. Por isso que é importante os candidatos passarem também por um teste psicológico? A seleção do policial aqui em Brasília, vou falar por Brasília, é feito além da prova intelectual, os exames físicos, exames médicos, e tem uma investigação social daquele candidato. Então, para você entrar na Polícia Militar hoje, não basta apenas ser bom fisicamente, ter um preparo, digamos assim, intelectual bom para passar na prova, e saúde, principalmente aquela investigação. Se ele já tiver alguma passagem, algum delito cometido nos seus 18, 20, 30 anos, com certeza esse candidato será eliminado. Então, existe uma seleção rigorosa para isso. Doutor Alexandre, para o senhor, o que leva a essa má atuação? Eu acredito que o que falta ainda é frisar para a formação policial que o policial ele é o principal promotor dos direitos humanos dos indivíduos, e não o contrário. E essa formação ela tem que começar da base até a atuação em si. Ou seja, quando ele estiver atuando, ele não pode ter deixado isso de lado. Achar que direitos humanos é questão de bandido, mas pensar especificamente, o meu papel enquanto policial é promover os direitos humanos e garantir que a sociedade tenha segurança, tenha ordem. E especificamente na formação das polícias brasileiras, nossa formação ainda é aquém em termos de quantidade de horas, aulas, de outros países. Principalmente quando a gente vai para a ponta. Nas categorias mais especializadas, no caso os oficiais, aqueles cargos de comando, existe uma especialização, até mesmo para o controle de uma instituição. Mas na ponta ainda falta aquela qualificação e um outro aspecto, a valorização. Sem essa valorização por parte da instituição e da sociedade, o policial ele está sujeito a essas intempéries, como o próprio coronel citou, de ser as variações de cada um, tem um caráter que pode fugir a algo que a instituição está buscando. Coronel, o senhor acha que hoje é mais valorizado? Sim, nós temos umas condições em Brasília de um treinamento muito rigoroso e, ao mesmo tempo, humanizado. E o policial ele precisa realmente
vê o cidadão como aquele elemento que você tem que proteger. Às vezes ocorre exatamente isso, do policial ceder das suas ações e não ter essa visão, né? Porque nós estamos tratando com pessoas que vêm da própria sociedade e nós temos que buscar essas pessoas dali. Mas hoje nós temos já uma maneira mais de reduzir isso. Como? Aqui em Brasília nós adotamos desde 2010 a seleção para oficiais e praça, o curso superior. Então hoje nenhum policial entra na Polícia Militar, seja ele soldado ou oficial, sem que ele esteja terminado o curso da primeira graduação, qualquer que seja. Agora, voltando a falar um pouquinho da reportagem, a gente mostrou também o caso do flamenguista espancado pelos torcedores de São Paulo. A imagem mostra que os policiais estavam presentes na cena, mas demoraram a agir. Essa falta de uma ação rápida também não pode caracterizar uma má atuação? Essa atuação ela teve uma característica um pouco diferenciada. Primeiro porque houve alguns momentos ali que um policial estava sozinho atuando e ele viu aquela multidão, um número de pessoas, ele se afastou um pouco, sacou da arma e observou que, na verdade, se ele utilizasse a arma naquele momento, seria uma tragédia. Como aconteceu, são coisas até distintas, com aquele torcedor de São Paulo, na época, que o sargento, com a arma em punho, correu atrás do cidadão e não era o caso de disparar. Ele não disparou, mas ele, ao dar uma coronhada, né, no cidadão, a arma veio a disparar, porque ele estava com o dedo no gatilho, que é um procedimento incorreto. Já nesse outro caso, ele retardou um pouco a ação, mas esse retardo foi em função exatamente do momento dele pensar o que fazer. Veio a multidão, ele sacou da arma, olhou, viu que não era o momento, guardou a arma e depois em seguida partiu para o local para tentar retirar os agressores. Então pode ver que são dois momentos distintos, mas que o resultado desse segundo momento, desse segundo policial que foi em agosto com o torcedor do Flamengo, embora houve a lesão do torcedor do Flamengo, ninguém está tirando isso, mas o resultado seria bem pior se ele tivesse usado o armamento com aquele grupo de 15, 20, 30 torcedores em volta dele. Só para a gente encerrar esse bloco, então, doutor Alexandre, o que uma pessoa deve fazer quando ela acredita que sofreu um abuso de uma má atuação policial? A quem recorrer? O próprio coronel citou, as polícias hoje contam com corregedorias, ouvidorias, caso não seja atendido prontamente, ele pode procurar outros meios, como o Ministério Público. A mídia tem atuado bastante nessa divulgação de casos em que as pessoas podem ser ou não agredidas por uma atividade policial. Então, existem meios. O que nós temos que buscar é a efetividade desses meios. Especificamente em termos de corregedorias e ouvidorias, ainda falta uma transparência a respeito dos processos. A sociedade saber o resultado do que aconteceu, se de fato ocorreu uma punição, se foi necessária uma punição. Então, alguns aspectos para esclarecer. E isso faz parte do processo de democratização, onde as instituições e as pessoas estão cada vez mais reconhecendo seus direitos. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do DF. No programa de hoje estamos conversando sobre a atuação policial. O Código Penal Militar determina o que deve ser feito em caso de crime. Pode perder a função pública quem for condenado por crime cometido com abuso de poder ou violação do dever inerente à função, ou ainda se condenado por outro crime a pena privativa de liberdade por mais de 2 anos. Também determina que a pessoa pode ser impedida de exercer cargo público pelo prazo de 2 a 20 anos se for condenada à reclusão por mais de 4 anos por crime praticado com abuso de poder ou violação do dever militar ou inerente à função pública. Coronel, o militar que é suspeito de algum crime, como é que fica durante as investigações? Ele é afastado do cargo? Bom, cada caso é um caso, né? Então depende da situação, a gravidade desse fato. Se o fato for muito grave, de imediato ele é afastado e fica à disposição da corregedoria para poder proceder, seja na sindicância ou no inquérito policial, e em seguida ser remetido, se for um crime militar, né, remetido à auditoria militar, que é responsável pela instrução processual.
E ele também pode responder à justiça comum ou é só a justiça militar? Pode responder, sim. Tem crimes propriamente militares, né? Cometido de um militar contra outro militar, em organização militar, eles estão de serviço, né, usando arma da corporação, e outros crimes que ele pode cometer que não está enquadrado no artigo 9º, que diz os crimes propriamente militares. E pode responder na justiça também por crime comum. Doutor Alexandre, o fato da pessoa poder perder o cargo, além de ter a pena privativa de liberdade, também ajuda a inibir os crimes? Bem, todo agente público ele tem a responsabilidade do cargo. E caso não cumpra da forma adequada, ele está sujeito a sanções, chegando no caso a demissão, vamos dizer assim, a penalidade mais grave. E se for um crime, como por exemplo, um homicídio, mesmo que seja na atuação da atividade policial e não esteja abrigado no exercício dever legal, ele pode até mesmo ser preso. Um exemplo, existem alguns problemas nesse aspecto em que a punição em si não resolve. Porque esse indivíduo muitas vezes é demitido, ele tem uma experiência policial, acaba indo atuar como miliciano ou até mesmo como um marginal, um criminoso, tendo uma experiência policial. Esses casos não são esporádicos, são casos que acontecem na realidade. Então, até mesmo o próprio desligamento de um policial tem de ser acompanhado pela instituição. E a instituição tem que ficar atenta para observar se algumas naturezas de crimes não decorrem da própria instituição. A forma que ela é montada, como é que é ensinado aos policiais, enfim. E é feito, coronel, esse acompanhamento quando o militar é desligado? Veja bem, nós temos na Polícia Militar algumas sanções disciplinares, que vai de advertência, detenção, prisão e até exclusão das fileiras. Nós tivemos vários policiais, um episódio que marcou muito Brasília foi do tenente Osmarinho, que participou de um sequestro, né, da filha de um deputado, e nós tivemos a condenação do policial. Então, Brasília, se a gente pegar, eu não tenho os números todos aqui, mas a gente pode pegar um rol de policiais que se envolveram em atividade criminosa e foram punidos, foram excluídos da corporação, e após a exclusão, ele é um cidadão fora das fileiras, ele não pertence mais à Polícia Militar. Aí ele será julgado como cidadão comum se ele cometer algum crime. E a partir do momento que ele é excluído, ele é julgado pelo Tribunal do Júri, né, se for um crime de homicídio, por exemplo, e a partir daí ele é um cidadão comum da sociedade, como qualquer outro, lógico, com os antecedentes que ali, mas não tem mais vínculo com a instituição. E nas ruas as pessoas falam sobre a atuação policial. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Eu acho que falta treinamento, falta informação e falta uma série de coisas para que a polícia fique bem aparelhada e para respeitar o cidadão, fazer as coisas da maneira correta. Às vezes você vê alguma situação de perigo, você desconfia, você liga, a polícia demora a chegar, até a polícia chegar, o que tinha que acontecer já aconteceu. A polícia ela tem os seus meios de preparação, que seja bem adequado, mas infelizmente hoje a gente espera mais, né? Eu acho que a nossa polícia é boa e eu acho que só precisa de um pouco mais de qualificação, profissional mais preparado, mais com vontade de trabalhar. Doutor Alexandre, a gente viu aí um dos entrevistados falando que a polícia é bem preparada, mas que a população hoje espera muito mais. É isso mesmo? Acredito que sim. Hoje os cidadãos estão mais conscientes dos seus direitos e não admitem mais uma polícia que seja apenas reativa, que haja apenas pelo fato de ser violenta, coisas dessa natureza, mas atue conforme a lei. E um dos aspectos que mais pesa nesse fato de a população observar o trabalho da polícia é quanto à confiança que os cidadãos depositam na polícia. Não dá para mensurar o trabalho da polícia facilmente, porque existem várias atividades dentro da atividade policial. Não tem como especificar uma e ali mensurar. E um dos requisitos que mais pesa é a confiança. Se as pessoas confiam na polícia, isso vale muito mais do que quantas pessoas ela está prendendo, quantas armas ela está tirando das ruas, porque as pessoas confiam e vão à polícia sabendo que ali podem encontrar uma autoridade pública que irá atender às suas demandas. E hoje as pessoas confiam na polícia? No Brasil, infelizmente, as polícias não gozam de uma boa confiança. Mais uma vez, observação, não é o caso de todas, algumas mais, outras menos, mas, no geral, as pessoas desconfiam da atividade policial. Então, falta essa aproximação. O coronel citou que
as polícias vêm buscando isso como um policiamento de comunidade, de aproximação da população. É algo que vem ocorrendo, mas ainda nós temos esse gap, a distância entre o que o cidadão está almejando e o que a polícia pode fazer. E para o senhor, coronel, que está do lado de cá, a população hoje confia mais na polícia ou ainda falta muito? Nós tivemos na década de 90, não me recordo a data, e nós pedimos para que o UNB fizesse uma pesquisa de qual seria a aceitação da população em relação à Polícia Militar. E tivemos assim uma grata satisfação de ter uma aceitação naquela época, nós não fizemos outra agora, acho que já está na hora até de refazer, de mais de 80% de aceitação da Polícia Militar do Distrito Federal. Isso nos gratifica porque é isso que a polícia precisa ter. O doutor falou muito bem que nós precisamos aproximar da população e a população também precisa aproximar da polícia, precisa olhar o policial e ver como um elemento que o protege, que a protege, e não como aquela pessoa que é voltado para a truculência, que é um elemento que tem que estar afastado. Não, é isso que a gente espera. E essa mudança de comportamento, tanto da sociedade e do policial, é com tempo, com instruções, com aperfeiçoamento, com treinamento, para que possamos chegar nesse nível, digamos assim, de excelência que todos esperam. E é feito algum tipo de trabalho para poder aproximar mais realmente polícia e sociedade? Exatamente. E é isso que vem sendo feito nas nossas escolas. Nós temos hoje, no último concurso que nós tivemos, mais de 1.000 policiais, como eu disse anteriormente, todos formados em alguma graduação. Tinha mais de 300 policiais pós-graduados em diversas áreas. Isso que já tem uma formação, digamos, anterior, que apenas a gente vai moldar esse policial naquilo que mais ele precisa fazer, que é de atender a comunidade, de ser prestativo, porque tem uns policiais que têm um pouco mais, porque isso já é da própria formação dele, de família, de berço. Então isso ajuda muito quando ele vai atender uma comunidade, vai atender uma pessoa, porque ele vê esse sentimento maior que outros. Isso é natural em qualquer profissão. Doutor Alexandre, o coronel se referiu mais cedo a um policial que cometeu um crime que participou de um sequestro. Que tipo de dano isso causa à corporação, à imagem da polícia como um todo? O que a sociedade mais espera do policial é que ele seja uma autoridade pública que atue em nome da lei e não contra a lei. Então, casos em que a polícia, ou especificamente um policial, se envolve com um crime, é algo que fere toda uma instituição, toda a corporação. E é por isso que, nesse aspecto, a instituição policial, ou seja, uma corporação específica, ela tem que estar muito atenta para esses desvios de caráter que podem levar a macular toda uma instituição, toda uma organização. Então, não é algo fácil, é algo que depende muito da formação do indivíduo, mas do desenvolvimento da instituição. Fazer com que as pessoas estejam ali para serem policiais, atuarem em nome da sociedade, pela sociedade, e não para, uma vez ou outra, se beneficiar da função policial para cometer um crime. Bom, e para encerrar, eu gostaria que vocês dissessem o que pode ser feito para poder garantir uma eficiência maior na atuação policial. Coronel. Bom, continuar e melhorar, né, as técnicas policiais de atendimento de ocorrências, melhorar a parte de ensino na corporação, com novos, digamos assim, modernizando até mesmo as instituições, novos equipamentos também, porque o policial bem equipado, com todo o instrumento que ele possa atender bem a população, vai reduzir esse tempo de espera que nós vimos ali na reportagem, né, que esse tempo de espera, a gente busca sempre isso, essa redução do tempo, que cada minuto a mais pode representar uma lesão, uma morte ou uma insatisfação muito grande para a população. Então é isso que a gente espera, melhorar as condições do policial, melhorar as condições de equipamento que ele possa utilizar, mas principalmente melhorar a parte de ensino para que ele possa agir conforme ele aprendeu, conforme ele foi ensinado na corporação. Doutor Alexandre? O policial, ele é um dos agentes públicos mais importantes que tem no país, no Estado, porque é aquele o primeiro a ser recorrido pelo cidadão. Em alguns aspectos, as pessoas vão primeiro à polícia. Então, nisso, como o próprio coronel disse, a formação é fundamental. Mas a gente tem que rever essa formação. Será que essa formação está adequada? A concepção de policial que nós temos está adequada? Verificar se isso
é oportuno para o nosso momento e buscar adequar a atividade policial ao Estado Democrático de Direito. Não é fácil, mas é um processo que acredito que podemos fazer desde que sociedade, polícia e governos atuem juntos. Bom, e com essa constatação, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Alexandre, Coronel Adilson, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!